O Vasco faz jogo treino neste sábado, visando os preparativos para o Campeonato Brasileiro. Nosso presidente, Pedrinho, simplesmente havia dito que tinha retirado a ação trabalhista e abriu mão aí de 54 mil reais. Hoje, o Globo Esporte explica o que verdadeiramente aconteceu. Os senhores vão tomar conhecimento do porquê que o Pedrinho tirou aí a ação, né? Deixando de receber 54 mil reais. Vamos falar também muito aí sobre a situação do executivo de futebol, porque a milionária 777 Partners ontem tomou um chapéu para o Goiás. Isso. Um dos nomes que fora citado aqui no Vasco da Gama fechou com o poderoso Goiás. Sendo assim, o Vasco da Gama busca aí dois nomes, segundo a Rádio Tupi, dois nomes estão aí na mesa do Vasco agora. Vamos falar muito aí sobre a situação da 777 Partners, porque, meus amigos, empresa quebrada, lascada, né? E aumenta muito mais aí nos bastidores a situação da 777 é vender parte aí das suas ações. A gente vai falar muito sobre essa situação. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, principalmente você, meu amigo, que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia. É hora da gente deixar as nossas diferenças de lado, em um só coro, em uma só voz, a gente se unir para que a gente possa ver o Vasco da Gama sendo forte novamente. Vamos começar falando aqui sobre o campeonato brasileiro, né? O Vasco da Gama está aí em fase de preparação. Como os senhores são sabedores, o Vasco da Gama fará dois jogos treinos, né? A começar aí pelo dia de hoje. O Vasco, neste sábado, com portões fechados, sem transmissão, pega a equipe do Volta Redonda, né? O time é muito bom, é excelente para o Ramon Dias ficar escondendo as coisas aí do torcedor. Então, às 16 horas hoje, no estádio São Januário, o Vasco pega o Volta Redonda. Vamos ver como que o Ramon Dias vai escalar o time, quais vão ser os testes aí que o nosso Ramon Dias vai fazer. Espero que as coisas deem certo, porque dia 6, né, o Vasco faz outro jogo treino que é contra a equipe do América Mineiro. O torcedor do Vasco, de um modo geral, está muito preocupado aí com o Campeonato Brasileiro. Pergunto para você, aonde você acha que o Vasco pode chegar no Campeonato Brasileiro? Você acha que o Vasco briga por Libertadores, meio de tabela, zona de rebaixamento? Deixa aí nos comentários. Bem, meus amigos, a gente vai falar aqui agora sobre a situação aí do perdão, né? O Pedrinho que havia dito que tinha aberto aí mão de 54 mil reais, isso mesmo, né? Por conta da situação financeira do Vasco da Gama, hoje a gente viu que a situação não era bem assim. O Globo Esporte trouxe aí um relatório dizendo que o Pedrinho não poderia ingressar no conselho da SAF, caso não tivesse retirado aí esses 54 milhões, perdão, esses 54 mil reais, né? Conforme está ali no Estatuto da SAF, pessoa natural que seja direta ou indiretamente, anteriormente sujeita à eleição e posse, parte de algum procedimento judicial ou arbitral contra a SAF, Vasco ou contra o clube de regatas Vasco da Gama. Então, Pedrinho acabou, está aqui o documento, né? Abrindo mão ali daquela dívida para poder, né, 54 mil reais, para poder integrar aí o conselho da SAF. Então, está esclarecido, né? Essa situação toda aí. Não é que abriu porque o Vasco, né, está passando por dificuldade. Foi para poder ter uma cadeira lá no conselho da SAF. Bom,
tudo documentado aí que você tem o direito de saber a verdade. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação do diretor executivo do futebol do Vasco, que virou uma novela, né? Mandaram o Alexandre Matos embora. Pela primeira vez na história do futebol, uma pessoa é demitida por querer fazer, né, por não concordar ali com a metodologia da empresa. A empresa não quer investir, o cara queria ser agressivo, foi mandado embora, águas passadas, né? Mas o Vasco ontem, né, essa empresa milionária, a 777 Partners, tomou um chapéu aí do Goiás, do poderoso Goiás. E um dos nomes que estavam sendo especulados aí, o Lucas Andrino, acertou com o Esmeraldino, né, a equipe lá de Goiânia. Sendo assim, né, segundo a Rádio Tupi colocou hoje na parte da manhã, o Vasco da Gama busca aí, está com dois nomes agora na mesa. Ô, Laureano, quais são esses dois nomes? Coloco aqui para você nesse exato momento. Segundo a Rádio Tupi, né, informação que chegou hoje na parte da manhã, o Vasco tem dois nomes em pauta para diretor executivo, né? Tudo a ver, né? Um é daqui de Criciúma, de Santa Catarina, o Alex Brasil, e o outro é Edmar Lopes, do Bordeaux. Você vê que o perfil é totalmente diferente, cara. Você vê que a 777 ela está perdidíssima aí no futebol, certo? Não sabe se traz um cara do interior de Santa Catarina, não sabe se traz um cara estrangeiro. Rapaz, Deus que abençoe a gente, né? Enquanto isso, o Vasco segue, a gente não vai falar aqui de reforço, né? Porque o Vasco segue sem diretor de futebol, a janela abre na segunda-feira, e o Vasco vai colocar em xeque essa janela aí doméstica. Essa é a grande verdade. Bom, sobre a situação de reforço, e o Carlinhos, que não servia para o Vasco, né, acertou com o Flamengo ontem, né, era refúgio para o Vasco, acertou com o Flamengo ontem. Isso é a poderosa 777 aí, que perde jogador para o Flamengo, né, que perde diretor executivo para o Goiás. Essa é a 777. Mas é o seguinte, essa situação da 777 Partners aí, vender as ações dela, está ganhando muita força aí nos bastidores do Vasco da Gama. Por quê? Essa situação, gente, não é implementada pela política do Vasco, como o Zé Comé disse ontem. Só apoia essa 777 Partners hoje quem é burro ou quem está levando dinheiro em troca. Essa é a grande verdade. Os resultados em campo estão aí. Essa empresa não consegue nada no Vasco, em nenhum clube dela. A 777, ela está buscando aí 200 milhões de euros de investimento, tá? E ela negocia, sim, tá, com o dono do Chelsea, tá? E negocia também com o dono aí do Newcastle, tá? Com um bilionário americano e também com o sheik árabe, tá? Notícia que vem lá da Bloomberg, certo? Então, essa empresa está quebrada, ela não vai ter 270 milhões para colocar aqui, ela sabe que dessa vez, se ela não colocar, o Pedrinho vai exercer, né? Ele está pressionado, vai exercer a cláusula que o Vasco da Gama tem direito, e ela corre o risco de perder parte aí das ações que ela investiu por uma simbólica quantia de R$ 1 milhão, segundo está exposto aí no contrato, segundo foi noticiado no próprio GE. Né? Para não perder por um valor simbólico de US$ 1 milhão aí, eles vão vender essa situação antes. Né? E a verdade prevalecerá sobre essa situação, vai prevalecer, tá? O Vasco já tem investidores aí para poder recuperando, negociar. O Vasco não vai deixar de ser SAF, a gente sabe disso, tá? Mas os dias da 777 estão contados no Vasco, tá? O Pedrinho já tem investidor, o Levenciano tem investidor, enfim, a própria 777 já está conversando aí com outras empresas aí. Então, cara, é essa a situação. Infelizmente não deu certo. Ontem, o progenitor da SAF no Vasco
né? O Flávio Dias foi jornalista que vendeu, veio a público, deu essa informação também, e a gente está passando aqui para vocês. Tá bom, pessoal? SAE 777 inventaram por Vasco. Empresa quebrada, fodida. Obrigado pela atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.